Opa, chegamos, né? Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs. Você que é católico, você que é protestante, você que é evangélico, você que é pentecostal, você que é neopentecostal, todos vocês, você que é Yahudim, você que é judeu, você que é muçulmano, e você que é ateu ou livre pensador, sejam todos muito bem-vindos, né? Muito bem-vindos, sejam bem-vindos a essa transmissão nesta tarde, e vamos então dar início a essa live que eu disse, não é? Para podermos aprender um pouco mais daquilo que você ainda não tem conhecimento, que você não teve acesso até hoje, talvez nem mesmo o seu pastor, tá bom? Vamos falar sobre pérolas da espiritualidade do mundo judaico. Não estou aqui com a intenção de querer converter você ao judaísmo, não é nada disso, tá bom? Mas compartilhar com você algo sobrenatural, algo, digamos, espiritual, que vai trazer uma mudança para o bem, para a sua elevação, para a sua evolução espiritual em conhecimento, não é? E vai abrir portas também para você, principalmente você que perdeu o seu pai, você que perdeu a sua mamãe. Deixa eu só arrumar uma coisa aqui, peraí. Pronto. Você, como eu estava dizendo, você que perdeu o seu papai, a sua mamãe, não é mesmo? Sente saudades. Eu, como estou batendo na tecla, não é? Aquelas mães, aqueles pais que perderam o seu filho, não é? Em um acidente de carro, ou para o câncer, para uma doença, ou por homicídio, por overdose e até mesmo através do suicídio. Nessa transmissão de hoje, você vai aprender não a se comunicar com os espíritos, com eles, não a se comunicar com os mortos, se comunicar no sentido de eu vou rezar, eu vou orar e eu quero ver, eu quero ouvir o meu filho, a minha filha que morreu. Não é isso. Eu quero pedir alguma coisa, eu quero pedir coisas úteis, um sentimento de vingança, coisas bobas, não é isso. Repito que as coisas espirituais, das profundezas ou das altitudes, não é? Das culminâncias do céu, da espiritualidade, elas só são permitidas uma manifestação em nossa vida para um propósito, tá bom? Ou por algo, ou uma situação em que você e eu estamos passando aqui no mundo, e que o Eterno, o Altíssimo, Hashem, o nome, o Todo-Poderoso, através de Yeshua, ou Yahushua, seu Filho, via Espírito Santo, essa conexão, somando com os anjos, os mentores espirituais, seja relevante e importante para te dar um alento, um consolo e um conforto na sua psique, na sua alma, nas suas emoções. Por exemplo, pessoas que não conseguem se libertar da depressão, não conseguem se libertar de uma dor, não é? De um vício, enfim. E também, quando necessária uma intervenção divina, uma intervenção muito forte espiritual. No caso do vício das drogas, no caso
de entidades malignas, ou seja, espíritos maus, não aqueles demônios de rabo e chifre, como você aprendeu de forma mentirosa, mas espíritos de antepassados, de pessoas mesmas que morreram, que estavam aqui nesse mundo, morreram e permanecem vivos no mundo espiritual, continuam então perturbando as famílias, as almas, aquela história que você já sabe que eu tenho contado. Bom, a gente vai começar essa live. Eu quero destacar para você, ontem nós falamos muito nessa tecla, que muitos evangélicos, hoje já nem tanto, mas muitas vezes, e pessoas simples, até obreiros, vem falar comigo o seguinte: não existe essa história de rezar, orar para abençoar quem já morreu. Não existe essa história de orar para Deus quebrar energias, pensamentos, ações malignas de quem era ruim e morreu e continua ruim. Isso não existe. Não existe intercessão para os mortos. Isso não existe. Eu fico ouvindo o obreiro, o irmão, a irmã falar, Não existe essa história de que alguém leva os nossos pedidos até Jesus. Isso não existe. Eu escuto com toda atenção e com todo carinho. Porque a gente nunca pode ser arrogante, nunca pode ser soberbo, a gente nunca pode se achar melhor do que o outro, porque ninguém sabe o tudo, Mas o que eu procuro fazer de forma simples e humilde é partilhar, é compartilhar aquilo que eu aprendi do Senhor e da espiritualidade e também das minhas experiências, das minhas vivências que eu tive. Para você, claro, pode ser subjetivo, pode ser bobagem. E outra coisa, você não precisa crer e acreditar, tá bom? Você tem o seu direito. Mas eu falo aquilo que eu vivo, eu falo aquilo que eu experimentei, eu falo aquilo que eu vivenciei, ok? Mas vamos deixar o eu de lado e vamos permitir que as escrituras possam falar, tá bom? Então, ontem nós lemos, e os irmãos muito fervorosos trazem essa carta de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2 e versículo 5, aonde vai dizer assim, em grego, resgarteos, que é Deus, resgarteos reikai, resgarteos reikai, mesententeo kai anthropos Christos Jesus, ou seja, está escrevendo lá na primeira carta de Timóteo 2:5, porquanto há um só Deus, está certo, está corretíssimo, e um só mediador, também está certo, está corretíssimo, não tem nada, eu não contesto nada nisso, entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Presta bem atenção na parte final desse versículo. Posso colocar a parte B desse versículo ou a parte C desse versículo. Cristo Jesus, homem. Quando Yeshua, Yehusha ou Yahusha, para você, Jesus esteve nesse mundo, ele foi o intermediário, ele foi a religião, que vem do latim, quer dizer religare, religare. Ele foi o ponto de contato que ligou Cristo Jesus, homem, ele como homem aqui neste mundo. Foi ele que trouxe o quê? Boas novas. Trouxe coisas novas, as pérolas da espiritualidade. Ele trouxe as máximas, o tesouro do céu, para dar como presente
a graça para o povo de Israel, para o povo judeu. E essa graça era toda uma somatória de bênçãos que nos tornaria capazes e ricos em pérolas, em tesouro espiritual, de presentear também outras pessoas. Como assim? As obras da carne. Está escrito lá em Gálatas, as obras da carne: maledicência, encrenca, confusão, adultério, homicídio, mentira, corrupção, amor ao dinheiro, maldade. E as obras do Espírito? As obras do Espírito: benevolência, afeto, amor, carinho, respeito, compaixão, misericórdia, bondade, longevidade, benignidade, humildade, simplicidade. Você vê? Então Jesus, homem, quando esteve aqui, ele foi o intermediário entre os seres humanos, o povo de Israel e o Eterno. Compreende isso? Quando Jesus morre, ele toma uma atitude, porque na visão de Deus, na visão do Eterno, ninguém fica para trás. Ele não esquece de ninguém. Então, quando ele morre, ele já tinha feito a sua obra redentora, salvífica, tudo está consumado. Então, ele vai à mansão dos mortos, ao mundo espiritual, conforme já foi explicado. E lá ele leva também essas boas novas a espíritos que estavam lá desde o tempo de Noé, tempo de Adão, do princípio do mundo. E Jesus assume o seu lugar na espiritualidade, como diz em Efésios: aquele que desceu, subiu e levou consigo cativo o cativeiro. Portanto, nesse lugar aonde Jesus está, neste lugar onde Yeshua se encontra, Jesus, nessa dimensão, abaixo dele, encontra-se também a dimensão do então Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. Nessa dimensão do Espírito Santo, tanto Jesus quanto o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, e os anjos de Deus, os malachim, e também os santos, como o pai Abraão, Isaac, Jacó, Moshe, Moisés, Josué, o Yehoshua, Josué, e José, Yosef, os profetas Isaías, Ezequiel, Malaquias, Zacarias, Miqueias, Naum, Ageu, Amon, enfim, os profetas que você conhece, Jeremias, todos eles estão nessa dimensão, juntos com a dimensão que eu estou dizendo para você, Espírito Santo. Só um minutinho. Com a dimensão Espírito Santo, ok? E nessa dimensão Espírito Santo, abaixo de Yeshua, de Jesus, o judaísmo crê que há 7 céus, ou terceiro céu, como o apóstolo Paulo disse: conheço um varão que, se no espírito não sei, se fora do corpo não sei, mas que esse varão foi arrebatado, foi levado, não é um caso de morte, é um caso de arrebatamento, onde o espírito sai, mas o corpo permanece vivo. O espírito sai, o corpo permanece ainda com o ruá, com o sopro. A pessoa fica no estado como que de transe. E ele foi até as instâncias, as dimensões espirituais, e lá ele viu coisas que não tem como descrever dentro da gramática, dentro dos fonemas, dos idiomas, das fontes gramaticais humanas. De tão maravilhoso e lindo que é. Portanto, como eu já mostrei também aqui no YouTube, também no meu canal do YouTube, Reflexões da Alma, e quero agradecer
mais pessoas que estão chegando no meu canal do YouTube. Lembrando que não há petição de Pix, de dízimo, oferta, voto, campanha. Seu dinheiro é seu, o dinheiro é bênção para você e para a sua vida. Cuida da sua vida, do seu familiar, do seu filho, né? Realize seus sonhos, faça curso, vá viver, que o dinheiro é o teu salário, é a recompensa do seu trabalho. Dinheiro não é para mim, seu dinheiro não é para mim, não é para pastor, para rabino, para padre, para coisa nenhuma. Manda essa cambada trabalhar, tá bom? Invista o seu dinheiro no Tesouro Direto, no CDB, que você vai melhorar de vida. Mas vamos lá. O apóstolo nessas dimensões. Então, talvez Paulo tenha estado nessa dimensão quando ele fala isso. Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que não chegou ao entendimento do coração do homem, aos alfarrábios, às grandes bibliotecas milenares de Alexandria, não é, de Biblos, do Egito, as grandes bibliotecas da Inglaterra, que está lá em outros países, na Alemanha, no Museu do Louvre, na França, na Inglaterra, não é? Todo esse conhecimento ainda não chega nem na unha da maravilha do conhecimento e da bênção que há no mundo espiritual. Ok? Então, a dimensão do Espírito Santo, que eu chamo carinhosamente, é onde se encontra o pai Abraão, ou o Gan Éden, não é? O jardim do Éden. Um lugar lindo e maravilhoso na dimensão espiritual. Aonde está também Abraão, Isaac, Jacó, Noé. Onde está as pessoas que teve comunhão e contato com o nosso Deus. Aonde está Maria, né, a mãe de Jesus. Aonde está José. Aonde estão os santos que tiveram uma vida religiosa dedicada ao Evangelho, a Deus, à misericórdia, ao amor, à caridade. E aonde está também o seu parente, que viveu uma vida legal, uma vida honesta, uma vida justa, uma vida de amor, de respeito, de verdade e de fidelidade. Tá bom assim? Portanto, meditando neste texto, 1 Timóteo 2,5, que em grego quer dizer reisgar Theos, reis kai, mesiteteon, kai antropos, antropos, Christus Jesus, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ok, Cristo Jesus, homem. Lembra quando eu disse que nós iríamos tocar no assunto de Raquel? Raquel, a matriarca do povo judeu, do povo de Israel. Por que Raquel é a matriarca do povo de Israel? Raquel, ela é a matriarca do povo de Israel porque ela aguentou uma situação de humilhação. 7 anos vendo o seu amado, ela sendo a sua Belchester, sendo a sua escolhida, um amor verdadeiro, e por uma safadeza, por uma manobra imoral, interesseira de Labão, seu pai, ao invés de ele entregar Raquel ou Rachel para Jacó, Labão ele entrega Leia, a sua irmã mais velha. Elas eram gêmeas, parecidíssimas. E Jacob não percebe. E Jacob vai e fica com ela. Quando vai ficar com ela, depois que deitou-se com ela e tem a certeza de que é Leia e não é Raquel, ele vai cobrar isso de Labão. E Labão, ele simplesmente, sendo malfeitor, mau caráter, ele cobra, ele exige mais 7 anos, 14 anos que Raquel sofre, sem poder ter o seu amor, sem poder coabitar com o seu amor, sem poder viver com o seu amor, mas vendo a sua irmã
desfrutando de tudo. E Raquel também sofre de esterilidade. Ela não podia ter filhos, Raquel. Mas, veja só, que no final de sua vida, Raquel, ela engravida. Ela dá a vida a José, aquele que foi levado como escravo para o Egito. Mas vamos ao que nos interessa nesta live de hoje. Deixa eu só pegar aqui um livro que eu esqueci. Só um minuto. Olha, eu trouxe aqui essa Torá, não sei se vocês conseguem ver bem, essa é a Torá que eu tenho aqui em casa e tem outras. Eu quero ler direto dela para você entender. Vamos ler rapidinho isso aqui. Ensinamentos da Torá. Vamos lá. Aqui diz assim: a morte o retorno de Jacó a Betel. Vai dizer assim: disse Jacó, suba a Betel e estabeleça-se lá e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Eu vou antecipar, tá? Vamos para o versículo, capítulo 35 de Bereshit, de Gênesis, e para o versículo 16. Eles partiram de Betel, e quando ainda estavam a certa distância de Efrata, Raquel começou a dar à luz, com grande dificuldade. E enquanto sofria muito, tentando dar à luz, a parteira lhe disse: não tenha medo, você ainda terá outro menino. Já a ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni. Mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim. Essa palavra Benoni significa filho do sofrimento ou filho da fragilidade, da doença. Já o significado do nome Benjamim, não é? Poderia significar filho da minha mão direita, ou filho do sul, ou filho de dias, de idade avançada. Muito bem. Assim morreu Raquel e foi sepultada junto do caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sua sepultura, Jacó levantou uma coluna, e até o dia de hoje, aquela coluna marca o túmulo de Raquel. Muito bem. A gente para por aqui nessa leitura, e agora é que eu quero que você entenda uma coisa. Existe uma profecia nas Escrituras, no livro de Jeremias, capítulo 3 e versículo 16. Essa profecia vai dizer assim, eu coloquei aqui, Jeremias 3:16. Pronto, Jeremias 3:16. No Jeremias 3:16, prestem bem atenção. No Jeremias 3:16, o que vai estar escrito lá? 3:16 em hebraico vai estar escrito exatamente assim, ó.
Lo Yahvé. Ok? Lo Yahvé. Lo Yahvé. Deixa eu ver aqui para não perder. Ó. Lo Yahvé, Lo Yahvé, Lo Yahvé Neum, Rahamehar, Barra Yamin, Baretz Upereten, Ki Verrayar, Yomruod Aron, Berit Yahvé, Velo Yahalá, Velo Yahler, Alevi Velo, Arevi Velo, Izekeru vo Velo, Odiest Velo, e pecou do, ok? É o que nós lemos aqui nessa passagem, tá bom? Lo Yahvé Neum, Rahamehar, Bayamin, Baretz, Uperiten, Tirebu, Ki, Verrayar, Velo, Zekeru, Velo, Al-Levi, Yalev, Velo, Yahvé, Beriti, Aaron, Odi Yomeru, Odi Yaste, Velo, e Pecodu. O que quer dizer isso daí? Hã? Quer dizer exatamente isso daqui. E sucederá que quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca do concerto do Senhor, nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão. Isto não se fará mais em Israel. Bom, é o seguinte, não é esse texto que apareceu o texto aqui, mas não é esse texto não. O texto que eu quero ler para vocês é o texto de Jeremias. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, gente. Só um minutinho que deu tchutchu aqui. Mas continuem aí, tá bom? Ai, ai. Vou pegar aqui essa passagem aqui. É 1 minuto. Pera aí. E a passagem correta. Opa. Deixa eu ver aqui. É a passagem ouviu-se um choro em Ramá. Não é? Só um minutinho que eu pego aqui, ó. Deixa eu sair daqui. Aqui, ó. Midrash de José. Ouviu-se um choro em Ramá. Só um minutinho. Ao vivo é assim mesmo. Ouviu-se um choro. 31:16. Pronto, já achei, pessoal. Aqui, ó. Tô buscando aqui, é o capítulo 31, tá bom? Isso aqui foi de uma outra transmissão que eu fiz de manhã. Mas já vamos ler já. Opa! Segura aí. Esse versículo é que ficou no versículo, no capítulo de uma live rápida que eu fiz hoje, ensinando as pessoas que não devem ter a arca em casa. Espera aí.
Por isso que eu estava no capítulo 3 de Jeremias, tá bom? Quando algum pastor, alguém pedir para você comprar isso aqui, ó, tá vendo? Não compre. Não tenha isso aqui na sua casa. Não compre. Isso aqui eu tenho porque eu ganhei, mas já vou me desfazer. Não compre. Bom, se você quiser ter isso aqui na sua casa como um objeto de arte, alguma coisa assim, tudo bem. Mas como contato com a espiritualidade com Deus, não. Isso aqui foi proibido por Deus em Jeremias capítulo 3. Eu acabei de ler sem querer agora. É para ler o Jeremias 31. Tá bom? E nós vamos ler agora. O pessoal está comercializando isso aqui foi proibido por Deus ao povo de Israel. Não fazer réplica, não lembrar, não falar, não ter ela no coração. E os pastores vagabundos estão fazendo isso para enganar as pessoas e vender isso, levar as pessoas à idolatria dentro da igreja, tá bom? Vamos lá. Agora sim, olha, quando se fala de Raquel, nesse momento eu vou pedir para você despertar o seu lado espiritual, tá bom? Desperte aí o seu lado espiritual, o seu lado de fé, de espiritualidade. Você já teve alguma experiência com Deus? Já sentiu a presença de Deus? Acredita em Deus e na espiritualidade? Muito bem, os meus parabéns. Porque o que eu vou te revelar agora do mundo judaico é muito forte, é maravilhoso, tá bom? Vai quebrar tabus, vai responder perguntas, tirar dúvidas, vai desmistificar essa história de demônio, diabo, espírito enganador. Jeremias capítulo 31 e versículo 16, existe essa profecia aqui, ó, que em hebraico se lê assim, não é? E eis que midear, veinach, miberri, ou mibeki, koler minei, yerver, amarko, oyev meretz, vesavu, yerver neum, ou Neum Yerver, Lipelater Sachar. O que está dizendo aqui em hebraico? Jeremias 31, 16. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro. Deus está falando com Raquel. Reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. Mais embaixo nós lemos assim, no versículo 17. Há esperanças no derradeiro fim para os seus descendentes, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus termos. Então, essa profecia aqui, quando foi que essa profecia ela se cumpriu? Hã? Quando foi que essa profecia se cumpriu, gente? Como que Raquel pode chorar pelos seus filhos se ela já estava morta? Não é? Há um choro em Ramá, versículo 15. Assim diz o Senhor: uma voz se ouviu em Ramá, Raquel Tamerurim, Beki Neri, Nishma, Beramakor, Yerivech Amarkor, Einenu, Ki Albanecha, Lechinachen, Meanach, Albanecha, Mevakar. Assim diz o Senhor: uma voz se ouviu em Ramá,
lamentação, um choro amargo. Raquel chora pelos seus filhos, sem admitir consolação por eles, porque já não existem. Olha só, esse texto, ele também foi citado no Novo Testamento, quando as mães também choraram, lamentaram amargosamente, de luto, de dor horrível, quando Herodes dá uma ordem para matar os recém-nascidos de 1 mês, 2 meses, ali em Israel. Entende-se que essa profecia de Jeremias se cumpriu lá, mas a profecia de Jeremias diz que ouviu-se um choro em Ramá. Raquel chora pelos seus filhos. Talvez as mulheres descendentes de Israel, de Raquel, se incluiriam nesse contexto de serem descendentes. Mas essa profecia fala justamente de algo muito interessante. Raquel estava morta há séculos. Raquel estava sepultada. Nós lemos que ela morreu no parto de Benjamim. E agora que eu quero dizer para você, que eu quero mostrar para você algo que você não conhece, que está na Guemará, está no Midrash, ou seja, as duas escritas da tradição da Torá. A Torá escrita por Moisés, e a Torá oral, que os sábios, que os pais passam de geração para geração. Chegou um tempo que acharam melhor, para não se perder o que foi passado de geração em geração, tradição, melhor escrever. Então escreveram a Guemará e escreveram o Midrash. São os contos, as histórias, os acontecidos, os fenômenos espirituais, as vivências espirituais no meio do povo de Israel. Por isso que não está na sua Bíblia, toda feita direitinho na gráfica, na editora Juerp, ou na editora Paulina, ou na editora Casa Publicadora das Assembleias de Deus, Casa Bom Pastor. Não está lá. Não está na editora Universal, não está na editora Mundial, não está na editora do Silas Malafaia. Por isso que você não sabe, não tem acesso. E eu desejo que você participe da mesa de Deus, não como um cachorro, uma cachorra comendo migalhas, mas como um filho, uma filha do Eterno. Sente-se à mesa, chegue-se à família, participe, alimente-se de uma refeição digna, completa, não de restos. Portanto, na Guemará diz o seguinte, deixa eu aumentar aqui para você ver melhor, tá? Na Guemará, na tradição que está no Midrash, conta aos nossos sábios o que é o Midrash. O Midrash é uma interpretação mística, bem mais espiritual, bem mais elevada. Isso é para quem vive de fé, para quem vive conectado com o mundo espiritual. E a sua Bíblia, existe um texto lá nas cartas paulinas dizendo: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são de baixo. Buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Muito bem, os nossos sábios contam que quando Raquel morreu, estava Jacó e Yosef, Jacó e José. E a ama, a empregada. Nasceu então Benjamim. Ficou Jacó e José. E
o José, ele não entende, porque Jacó é filho de Abraão, do pai Abraão. Então a família tinha um mausoléu. Lembra que Abraão comprou por 600 ciclos de prata, cobre ou ouro lá? Ele comprou o campo de Macpela, cedido pelos egípcios. Lembra disso? O rei do Egito cedeu para ele. Ele comprou, ele pagou. Já tinha dinheiro, tá, Critaiada? Já tinha dinheiro, que era pedaços de cobre e de prata e de bronze, de ouro amassado, do tamanho da minha mão, assim, cunhado, amassado, um monte. Isso era moeda corrente. Essa história de que não tinha dinheiro é conversa fiada, tá bom? É só para enganar você. Portanto, Deus nunca pediu dinheiro, frutos da terra e animais, para o templo, para os levitas, não para pastor safado, vagabundo, nem para rabino safado, vagabundo, nem para presbítero, missionário, profeta, falsos apóstolos, seja lá o que for. Quem quer o dinheiro é ele, não é Deus não. Bom, então assim, o José, quando a sua mãe morre, Raquel, ele questiona o pai, por que ela foi sepultada, por que ela não foi sepultada em Macpela, pai, no túmulo onde está a avó Sara, o vô Abraão. Por quê, pai? E o pai, Jacó, vai explicar para ele. Porque o Senhor, Deus, me revelou, me mostrou que aqui, nesse lugar onde ela está sendo enterrada, aqui, ó, deixa eu ver, no caminho para Belém, Efratá, esse lugar aqui tem um propósito futuro para o povo de Israel. Então Deus havia revelado para Jacó que quando Sara morresse, ela teria que ser sepultada aqui, no caminho de Ramá, no caminho de Efratá, que vai para Belém. Por quê? Que isso foi revelado, mostrado para Jacó. Jacó, na verdade, sabia que Raquel ou Rahel iria morrer aqui, após dar o parto para dar a luz a Benjamim ou a Benjamim. Ele sabia. Então, ela não foi sepultada no túmulo, no mausoléu, não é? Onde está Abraão e Sara, no mausoléu dos patriarcas e das matriarcas. Não. Mas você vai ver a importância dessa mulher, da Raquel, na espiritualidade. Muito bem, você entendeu aqui, né? Não está na sua Bíblia, está na Guimará judaica, está no Midrash. Jacó sepulta a Raquel aqui na estrada de Efratá, que vai para Belém. E isso está na sua Bíblia. O que não está na sua Bíblia é que quando o Jacó já está velho, não é? E o José ainda é menino, e ele enfrenta todo o ódio, toda a inveja, não é? Dos seus irmãos, seus 11 irmãos, e eles tentam matá-lo, jogam ele num buraco, matam um animal, rasgam as vestes lindas que o pai Jacó tinha dado para José. Jacó chora amargosamente, mas um dos irmãos diz: não vamos matar ele não, vamos fazer melhor, vamos lucrar, vamos vendê-lo para os beduínos, para os mercadores, os senhores de escravo. E ele vai embora, nunca mais volta. Então pegaram José, venderam. Quando José está sendo levado para o Egito, não está na sua Bíblia, crente, irmãos. Está na Guimará, está no Midrash, está nas escrituras judaicas, tá bom? O José escapa, ele escapa dos guardas, dos senhores de escravo, e vai correndo para o túmulo da mãe Raquel. Vai para o túmulo da mãe Raquel. Deixa eu arrumar aqui, né? Porque depois foi construído. O próprio Jacó colocou uma pedra aqui, em cima do túmulo. Ele construiu aqui
uma espécie de uma capelinha, tá bom? Uma capela foi construída aqui, em cima do túmulo de Raquel. O José, ele escapa antes de ser levado para a casa de Potifar no Egito. Ele entra onde está enterrado a mãe dele, porque no caminho para o Egito, ele passa por aqui também. Ele escapa, corre, entra na gruta, no túmulo da mãe Raquel. Assim que ele entra na gruta, ele vê a mãe Raquel. A mãe Raquel aparece para ele. O espírito dela, ela em espírito, perispírito, em espírito, ela aparece para ele. E ela diz para ele, ele pede ajuda, ele pede socorro, mãe, e ela diz, vá com esses homens, não tenha medo, o Senhor está contigo, é propósito de Deus. O espírito de Raquel, na eternidade, na dimensão espiritual, agora sabe tudo. Quando você está do outro lado da vida, tudo é revelado, você tem noção de tudo, não é? E ela sabe, então, por que ela morreu na estrada de Ramá, Efratá, que vai para Belém, por que ela foi sepultada ali e não foi sepultada junto com as matriarcas. Sabe por quê? Porque quando o Império Babilônico invade Jerusalém, Nabucodonosor, os soldados babilônicos, eles submetem a população de Israel. Todo mundo passa aqui amarrado. Está todo mundo amarrado. Todo mundo está amarrado, né? Como animais sendo levados, né? Saindo de Jerusalém. Ou pior, saindo de Jerusalém. Entretanto, dá só uma olhada. São retirados de Jerusalém todo o povo de Israel pelo Império Babilônico. Nesse momento aqui do Império Babilônico, quando eles passam em frente à tumba da mãe Raquel, em frente à pedra, não é? E a capelinha, a tumba da mãe Raquel, o que acontece? Diz o Midrash, diz a Guimará, que o povo de Israel olha para o túmulo da mãe Raquel e eles a veem, todo mundo, de forma generalizada, coletiva, todo o povo de Israel, homem e mulher, consegue ver a mãe Raquel em cima do seu túmulo com os seus braços estendidos para eles. Entendeu? Por isso que agora faz sentido. Ouve-se um grito em Ramá. Raquel chora pelos seus filhos. Como que Raquel ia chorar pelos seus filhos se ela já tinha morrido séculos antes? Está entendendo a pegada da espiritualidade, meu irmão? Está entendendo que no nosso tempo aqui, humano, de... Isso aqui, ó. Você está compreendendo que no nosso tempo aqui, esse tempo aqui, ó, tá vendo? Nós temos aqui, né, ó, vai dar 3 horas agora. Então agora são 2 horas da tarde, né? 14 horas e 45 minutos, tá vendo? Então eu tenho as horas aqui e eu tenho o ponteiro que marca a hora, o ponteiro que marca o minuto e esse pequenininho aqui, ó, que marca os segundos. Isso aqui no grego chama-se cronos. É o tempo cronos em grego. Só que na espiritualidade não tem. Na espiritualidade é kairos. Kairos. A eternidade de Deus. Não tem tempo correndo na eternidade. Como eu disse, um dia para Deus é 1000 anos, 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. A gente aqui nessa dimensão física concreta, né, parede, tudo aqui, mãe Raquel teria morrido uns 100 ou 200, 300 anos antes do profeta Jeremias receber essa profecia de Deus, não é? Antes de receber essa profecia de Deus. Entretanto, na espiritualidade, para a mãe Raquel é como se tivesse sido 4 dias ou 4 horas.
Entende como que é poderoso, como que é maravilhoso, como é libertador? A vida eterna, a vida em Deus. Por isso que vale a pena você permanecer ligado em Jesus Cristo, ligado no Espírito Santo, ligado em Deus, ligado na palavra de Deus e desvincular-se da palavra do homem, desvincular-se da doutrina do homem, desvincular-se das campanhas exploradoras, das mentiras do homem. Se liga nisso. Bom, então, quando o povo está saindo de Jerusalém, sendo levado cativo, por Nabucodonosor, pelo Império Babilônio, todo mundo vê a mãe Raquel, porque ela aparece. E se cumpre-se essa profecia. Essa profecia acontece. Essa profecia, ela se cumpre, meus irmãos. Tá vendo aí, ó? Ela se cumpre, essa profecia. E este que midimear, vem narrar me berri, correler minei, yarver amarco, roiev meretz besavu, neun yarver, lipeolater, Sahar. Essa profecia se cumpre. E aí Deus diz, a esperança, seus filhos vão voltar, etc, etc, etc. Sabe que até essa parte do versículo 17 também ela se cumpre? Sabe como que essa parte se cumpre? Amados irmãos, sabe como? O Midrash também vai contar sobre essa parte. A Guimará vai contar que na dimensão espiritual, lá na dimensão espiritual, aparece Abraão falando com o Eterno, no mundo espiritual, tá? Então o pai Abraão chega e fala assim para Deus, Senhor, bendito seja o seu nome, eu estou triste, angustiado, eu não consigo entender, o Senhor me deu um filho, cumpriu sua promessa comigo, me deu Isaac, e de Isaac me fez pai de muitas nações. Mas que adianta eu ter sido pai de muitas nações, para ver o meu povo, o teu povo, agora sendo escravizado por um império babilônico, um império pagão, gente ruim, meus filhos como escravos, sendo tirados, sequestrados de Jerusalém. E Deus não respondeu a oração de Abraão. Deus não ouviu a oração de Abraão. Não é que ele não ouviu, ele não respondeu a oração de Abraão. Depois aparece o maior profeta existente no mundo israelita, no mundo hebraico, no mundo judaico, Moshe. O Moisés também intercede. Tá vendo, gente? Estou contando isso para você colocar na tua cabeça que no mundo espiritual, Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Mas abaixo de Jesus Cristo, abaixo de Jesus Cristo, quem que intercede? Entre Jesus e o Espírito Santo, entre Jesus e a terra, quem é que intercede? São eles que estão na espiritualidade. Seu pai, sua mãe, seu avô, seus antepassados, seus filhos. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, Moisés também fala com Deus, intercede pelo povo de Israel. Mas Deus não responde a oração de Moisés. Então, nesse momento, na dimensão espiritual, quem se apresenta? A mãe Raquel. A mãe Raquel, em espírito, se apresenta para o Pai, para o Eterno, Hashem, e ela começa a falar com Hashem, e começa a dizer, eu sofri muito no mundo,
Eu suportei muitas coisas do mundo. Eu suportei ver o meu marido com outra mulher que era minha irmã. Eu suportei ter que dar à luz ao meu segundo filho e não poder estar lá com ele para amamentá-lo, para ver-o criar, para fazer carinho, para estar com ele. Então eu sofri muito. Eu não fui nem sepultada no campo de Macpela, aonde está os antepassados, a matriarca Sara e o patriarca Abraão, o corpo dele. Claro, hoje estamos aqui. Mas eu vos peço, tenha piedade, compaixão e misericórdia. Deixa eu pegar essa parte aqui para a gente ler rapidinho. Não, vai demorar porque o sistema está ruim aqui, a internet. Mas o que eu quero que você saiba é disso. Então, o Eterno, ouvindo, não há um coração compungido que Deus não responda. Um coração sincero, angustiado, triste, maltratado, cheio de dor que Deus não responde. O povo de Israel, há 3.000 anos, o povo de Israel frequenta o túmulo da mãe Raquel, lá em Belém, em Betel. Eles vão lá em peregrinações, fazendo gestos de gratidão, porque pela oração da mãe Raquel na espiritualidade, foi que o Eterno disse essas palavras: enxuga as tuas lágrimas, enxuga as tuas lágrimas. Assim disse Yahvé: reprime o teu pranto e as lágrimas de teus olhos, porque existe recompensa para a tua dor. Oráculo do Senhor, palavra do Senhor. Eles voltarão da terra inimiga. Há esperança para o teu furor, para o teu futuro. Palavra da salvação. Teus filhos voltarão para o seu território. Escutei os gemidos de Efraim. Tu me corrigiste e fui corrigido. Como novilho indômito, faze-me voltar e voltarei, porque tu és Yahvé, meu Deus. Então, a voz de lamentação que se ouviu em Ramá, a voz de choro amargo, Raquel chora pelos seus filhos. Como que ela choraria pelos seus filhos? Ela estava sepultada. Raquel em espírito viu a opressão, a invasão da Babilônia. Raquel em espírito intercedeu, sentiu, chorou pelos seus filhos e foi direto a Deus. Deus não ouviu nem a oração de Moisés, Deus não ouviu a oração de Abraão, Deus não ouviu a oração de Isaac, mas Deus ouviu a oração de Rebeca, de Raquel. Terminando essa live, eu quero que você entenda uma coisa. Não fique imaginando que o reino de Deus é todo certinho, do jeito que a igreja cristã colocou na tua cabeça. Eu sempre digo isso, que quando nós fecharmos os nossos olhos, irmãos, será uma grande surpresa para todo mundo. E veremos do outro lado: puxa, como eu fui tonto, como eu fui bobo, como eu fui inocente demais. Desculpa a palavra, como eu fui idiota. Poderia ter aproveitado mais a minha vida lá embaixo. Poderia ter vivido mais. Poderia ter sido feliz. Poderia ter ido viajar. Poderia ter ido para a praia. Poderia ter comido isso, aquilo. Poderia ter feito festa. Poderia ter tido mais amigos. Ajudado mais pessoas, mudado vidas e famílias com doações, com dinheiro, ajudando morador de rua, ajudando pessoas de favela, ajudando pessoas de comunidade, ajudando idosos, comprando roupa, remédio, praticando amor, a caridade,
aumentando o meu crédito, né, na balança da salvação, que vai pesar as obras boas. Mas não, fui burro, porque acreditei em um céu, em um processo de salvação totalmente errado, construído, configurado, customizado, pintado pela cabeça da diretoria da igreja, pelos líderes religiosos. Terás muita surpresa do outro lado. Portanto, essa é uma realidade. O que eu contei aqui da mãe Raquel está na Guemará, está no Midrash. Pode jogar no YouTube que você vai achar aí. Tá bom? Hoje está liberado. Você compra a Midrash, você vai ver essas histórias lá, não é? Agora, por que eu, particularmente, o irmão Ben, acredito? Sabe por quê? Porque eu já tive experiências. Falo sem medo nenhum. Se quiser continuar me seguindo, me siga. Se não quiser, seguir-me não. Siga aí o meu canal. Se quiser seguir, segue. Se quiser ficar no meu canal, fique. Se a palavra é muito pesada para você, é um escândalo, meu Deus, então não fique na minha página, não fique no meu canal do YouTube. Pode sair, pode fazer a sua campanha contra o irmão Ben, que o irmão Ben é bruxa, satânico, é feiticeiro, é espírita, é não sei o quê. Não sou nada disso. Estamos falando da palavra de Deus, de uma realidade. E vocês que são evangélicos, seus pais, seus tios, seus avós, já tiveram experiências, sim, com fulano que partiu em sonho, em visão na casa de vocês. Só que vocês não podem falar, porque o pastor vai sentar o porrete amadeiro em vocês, dizendo que é Satanás, dizendo que é o diabo. Eu conheci um irmão chamado irmão Naum, muito inteligente, mais inteligente demais da conta, não é? O seu irmão era pastor da igreja presbiteriana, se não me engano. Eles moravam no Ceará, né? Eles moravam lá no Ceará. E ele conta que um dos seus irmãos, quando estavam no seminário de teologia, né? Estudando inglês, estudando teologia, enfim, para ser ministro da igreja, o irmão Naum conta que esse irmão dele veio a falecer, ficou doente e morreu. Passou-se 6 meses da morte do seu irmão. E o irmão Naum, um dia estava lá no portão, na cerca, né, da fazenda, né, que eu esqueci o nome do lugar agora, Baturité, no Ceará. O irmão Naum estava lá na cerca da fazenda, conversando com a empregada, não é, ali da família dele, né? E de repente veio um rapaz andando pela estrada. E esse rapaz foi se aproximando e estava com a Bíblia na mão. Quando ele se aproximou mais, o irmão Naum quase desmaiou. A empregada saiu correndo. Sabe quem era? O irmão que havia falecido 6 meses atrás. Estava sepultado. E o irmão Naum não sabe explicar de onde ele tirou coragem, mas ele disse: mas meu irmão, o que está fazendo aqui? Você não morreu? Ele sorriu para o Naum e disse: não, eu não estou morto. Ô meu irmão, ninguém morre. Mas não se preocupe comigo não. Eu estou bem. Eu tenho a palavra de Jesus na minha alma, no meu coração. E foi embora. E isso fica contando, tem tantos casos, tantas coisas. Tá bom, meus irmãos? Então, só para você entender, como eu li também no livro de 2 Macabeus, não adianta também falar que é conversa fiada, que é livro apócrifo. No livro de 2 Macabeus 15, no versículo 11, vai dizer assim: tendo, pois, armado cada um deles, menos com a segurança dos escudos e das lanças, do que com o conforto das boas palavras, referiu-lhes ainda um sonho digno de fé, uma espécie de visão que os alegrou a todos. Ora, este foi o espetáculo que lhe coube apreciar. Judas Macabeus, depois de ter armado todos os seus aliados para lutar contra o exército de Antíoco Epífanes, né? Um rei grego, perverso, horrível, que estava acabando com o povo de Israel, ofereceu uma porca no templo. Ele contou uma visão que ele teve. E a visão é o seguinte:
foi o espetáculo que lhe coube apreciar. Ele diz que no sonho e na visão que ele teve, Onias, o sumo sacerdote, que tinha sido sumo sacerdote, homem honesto e bom, modesto no trato e de caráter manso, expressando-se convenientemente no falar e desde a infância exercitado em todas as práticas da virtude, estava com as mãos estendidas, intercedendo por toda a comunidade dos judeus. Então você vê que na visão, na experiência, ou no arrebatamento que o Judas Macabeu tem, ele é levado numa dimensão espiritual e ele vê o sumo sacerdote Gadol, não é? O Onias, que já havia falecido, ele vê, se depara com o espírito, com o sumo sacerdote com as mãos estendidas, com esse sinal aqui, a bênção. Isso aqui não é sinal de demônio, rangue luz, não. Isso aqui é bênção araônica, quer dizer brahá ou bênção araônica, não é? Sobre Araão, quando Moisés o abençoa. Então, o Judas Macabeus tem essa visão, ele vê o espírito do sumo sacerdote abençoando toda a comunidade, todo o povo de Israel. Ok? Bom, apareceu a seguir, da mesma forma, um homem notável pelos cabelos brancos e pela dignidade, sendo maravilhosa e majestosíssima a superioridade que o circundava. Tomando então a palavra, disse Onias, o sumo sacerdote, o Espírito disse, este é o amigo dos seus irmãos, aquele que muito ora pelo povo e por toda a cidade santa. Jeremias, o profeta de Deus, estendendo por sua vez a mão direita, Jeremias entregou a Judas uma espada de ouro, pronunciando estas palavras enquanto a entregava: recebe essa espada santa, presente de Deus, por meio da qual esmagarás teus adversários. Assim também aconteceu com Jesus, já disse, no Monte Tabor, que é o Monte da Transfiguração, não é? Moisés, Moshe e Elias aparecem lá e confortam Jesus. Agora, o profeta Jeremias, depois de morto, aparece para o Judas Macabeu e entrega uma espada. Obviamente, irmãos, que essa espada não é uma espada, não é literal, não é uma espada de verdade, de metal ou de bronze e tal, aquela coisa, para matar alguém. Essa espada é a palavra. Lembra que o Novo Testamento diz que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, que, enfim, não é? Poderosíssima, que penetra até a alma. Se você tem a palavra, você vence qualquer inimigo. Mas nós não vencemos os nossos inimigos, não vencemos os nossos medos, não vencemos os nossos pânicos, não vencemos as nossas depressões, não vencemos as nossas angústias, não vencemos as nossas doenças, os nossos problemas sem a palavra. Na live anterior que eu fiz, eu disse que você só vence o seu inimigo, você só consegue bênção, graça, misericórdia, saúde, proteção, vida longa, se você não tem nenhuma brecha na sua alma, aonde você mesmo, como seu próprio adversário, em termos de consciência, fique acusando você mesmo. Fica pedante na sua mente. Você quer orar, quer falar, quer fazer alguma coisa e não consegue. Tem gente que nem vai mais louvar a Deus. Tem gente que nem vai. O problema não é na igreja. O problema é que a igreja hoje virou comércio. É só isso. Virou comércio, virou lugar, púlpito para político corrupto, não é? Virou palanque de oratória, palanque de discurso político, de campanha política. E virou palco para ladrão, para mercenário, para mentiroso, sabe? Enfim, mas as pessoas, no estado de autoacusação, o acusador, já ensinei na outra live, que é a nossa mente, a nossa carne, a nossa alma, fica achando que não vou mais na igreja porque eu fiz isso.
Ah, não sou digno de tomar ceia. Ah, não sou digno de louvar. Ah, não sou digno, não posso pregar mais, não posso mais orar por ninguém, não posso mais, não vou na igreja mais. Não vou nem ler a Bíblia mais, porque eu sou tão pecador. Você só consegue vencer isso quando você fecha essa ferida. Quando você vomita, espere essas pedras, essas coisas podres, ruins, pedindo perdão para a pessoa, reconciliando-se com a pessoa. E Yeshua, Jesus disse, se você não se reconciliar com o teu adversário, com o teu amigo, com o teu irmão, seja lá com quem for, a tua oferta no altar é vã. A tua ida no templo é vã. A tua pregação é vã. Aí sim é. O teu louvor é vão, é da boca para fora. Esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, você aprendeu que eles não estão mortos, eles não estão inconscientes e que existe contato sim, mas um contato muito, muito específico. Tem que ser autorizado por Deus, pelo Eterno, passa por Yeshua, por Jesus, e aí sim, o anjo em companhia vem com o seu parente, mas só em caso muito, muito específico, para um propósito, não é? Com Jesus foi um propósito, Moisés e Elias, com Judas Macabeu foi um propósito, com Raquel, consolando José, depois de morta, ela aparece na gruta e consola José, vai com eles, que é propósito de Deus, e era propósito, e lá ele ficou, tornou-se o quê? Governador do Egito, né? Mas esse termo governador não é correto, tá? Porque nesse tempo no Egito não existia o cargo de governador, nem essa nomenclatura governador. José obteve lá um cargo de destaque no Egito, de confiança de Faraó, mas governador não. Então, para esse propósito, que o espírito de Raquel aparece numa situação de depressão, de destruição, de pavor, de pânico, de medo, não é? Em que ele foi sequestrado, né? Sendo levado para um outro povo, para um outro lugar, para ser escravo. E ela diz, vai. Às vezes, a situação que está acontecendo na sua vida, você acha que Deus não está vendo. Você acha que o seu parente do outro lado não está vendo. Seu pai, sua mãe, seu avô. Você acha que os anjos não estão vendo. Você acha que Jesus não está vendo. Mas eles estão vendo. Não tenha medo. Eu sei que está difícil, sei que está doendo, está sangrando, eu sei que está chorando muito, mas não tenha medo, porque Deus tem o melhor para você. Você vai ver a surpresa que Deus vai fazer na sua vida, ainda antes do final desse ano. Como que a sua vida vai mudar? Deixa as pessoas falarem, deixa os seus irmãos zombarem, deixa os seus irmãos acharem que deram um fim na sua vida, que acabaram com você, que espantaram você para longe. Deixa eles pensarem que você está completamente destruído, na miséria, está na rua, está ali, está acolá, sabe? Está desamparado, está sofrendo. Deixa eles achar até que você morreu. Fica firme no Senhor, siga em frente com o Espírito Santo, com o anjo do Senhor e com as forças de luz, talvez do seu papai, da sua mamãe, do seu avô. Eles não estão dormindo, eles estão vendo tudo que está acontecendo e eles estão abençoando a sua vida, tá bom? E é isso. Vamos terminar essa live, que hoje eu vou trabalhar, daqui a pouco, para que Deus te abençoe, abençoe a mim. Vamos terminar essa live. E lembre-se, mulheres, a palavra mãe em hebraico significa Iman ou Ema. Sabe o que significa isso? Fonte das águas que descem dos céus. Fonte das águas que descem dos céus. Olha como a mulher é sacra, ela é santa, ela é divina, ela é espiritual, ela é muito mais poderosa do que o homem. Nós homens, quando estamos sendo gerados no ventre da nossa mãe, não é? Nós estamos dentro do quê? Estamos dentro de uma na barriga da mãe. Vou apagar aqui. Na barriga da nossa mãe, ó. Aqui dentro da barriga da nossa mãe,
Só um desenho aqui, tá? Só mais ou menos, só para uma ilustração. Quando nós estamos aqui dentro, e aqui tem o cordão umbilical, cordão umbilical. Quando nós estamos aqui dentro da barriga da mãe da gente, né? Nós estamos dentro do quê? Nós estamos dentro de uma... Ó. O que é isso aqui na barriga da mãe? Pra você ter uma ideia. Ó. Que coisa mais linda. Nós estamos vivos dentro da barriga da mãe, dentro de uma bolsa, d'água. Dentro de uma bolsa d'água. Água é vida. Sem água não tem vida. Nós estamos dentro de uma bolsa d'água. Por isso que o hebraico é rico. É um idioma espiritual pra caramba. Mãe significa... A mãe significa fonte das águas, que desce dos céus. Águas que curam, águas que saram, águas que dão vida. Viu como isso é importante, mulher? Como isso é importante, mãe? Olha só o que você tem dentro de você. Água da vida. Fonte da água da vida. Dentro de você. Isso não é qualquer coisa, não. Viu, pessoal? De denominações, de igrejas que ficam rebaixando a mulher. Não é? Eu conheço um pessoalzinho aí que rebaixa as mulheres, rebaixa as missionárias, rebaixa as mulheres celibatárias. Eu conheço um pessoalzinho aí. Estão com medo, né? Que eu abra o verbo aqui. Estão com medo que eu entre na denominação de vocês, não é? Estão com medo, que vocês já foram muitos, agora são um pouquinho reduzidos. Estão com medo, né? Daqui a pouco vamos começar a falar para os irmãos, para as missionárias e para as irmãs celibatárias, não escutar mais o irmão bem. Estão com medo, né? Vocês sabem o que eu sei, né? Ou eu sei o que vocês sabem, o que vocês fazem. Estão com medo, né? Esse espírito misógino contra a mulher, contra isso, contra aquilo. Muito bem. E um outro significado da palavra mãe, em hebraico. Fonte das águas que desce dos céus, geradora de vida, aquela que dá vida. Portanto, fazendo essa conexão com a Raquel, Deus não ouviu Moisés, não. Deus não ouviu Abraão, não. Na Guemará, no Midrash, Deus não ouviu Isaac, não. Deus ouviu uma mulher, um espírito feminino. Deus ouviu Raquel. Isso é um conto no mundo hebraico. Tá bom? Que Deus te abençoe. Valorize se você que é mulher. Ame-se. Lembre que o seu corpo é um templo santo. Os homens também. Terminando essa live, pedindo licença para você. Se você quiser e se você acreditar, ore comigo. Sinta a presença de Deus e veja os resultados. Faz um teste. Ora a Deus em nome do seu parente, de um jovem que está no mundo das drogas, não consegue sair, já foi internados várias vezes, vai e volta em clínicas e nada adianta. Doenças específicas, câncer no fígado, bisavô teve, pai teve, filho teve, alguém agora na sua família pode estar com isso, você também. Doenças hereditárias, cura entre gerações. Vamos orar agora. Acredite. Vamos pedir para Deus, para Jesus, o Espírito Santo
já liberou nessa hora mensageiros da luz, mentores espirituais, anjos de cura. Seja qual for o seu problema, a depressão, qual for a enfermidade, a sua causa na justiça, desemprego, contenda no lar, dissensão, oremos e tudo vai ficar bem. Entendendo agora que aquilo que você achava que era um demônio, um monstro horrível, pode ser um parente, pode ser alguém que não gostava de você, e quando morreu, não esqueceu da raiva, da bronca, ou um parente, ou vários parentes antepassados que estão ligados a você pela ascendência, geração em geração, causando câncer, causando isso, causando aquilo, causando loucura, causando perturbações mentais, causando aquilo outro, causando epilepsias e convulsões. Oremos a Deus nesse momento. Pai Santo e Pai Eterno, Deus de poder e Deus de glória, Hashem, Eterno, Todo-Poderoso, Santo é o Teu nome, bendito seja o Eterno para todo sempre, o Eterno é um, único Deus verdadeiro. Nós nos suplicamos nessa hora a vossa piedade, clemência, compaixão, misericórdia sobre essas casas e sobre essas famílias. E nós pedimos, nesse momento, para que Yeshua, Jesus, vosso Filho, delegue bênçãos de cura que estão sendo nessa hora ministradas através dos mentores espirituais que estão em cada lar, em cada vida, em cada lugar, em cada país, em cada vilarejo, tribo, clã, cidade, periferia, subúrbio, favela, comunidade, bairros, estados e países e continentes, norte, sul, leste, oeste, aonde houver uma pessoa vítima de ação maligna, ruim de antepassados, onde houver uma pessoa sofrendo com dores, que nessa hora essas pessoas sejam tocadas, os laços sejam quebrados, laços ruins de transferência de doenças, de tristezas, de depressão. Comecem a agir agora neste corpo físico, bem como no corpo espiritual, na mente, na psique, nos pensamentos, nas emoções dentro dessa pessoa, liberando perdão, liberando humildade, liberando reconciliação, paz e amor. Pai querido, em nome de Yeshua e Yahushua, ó grande Yahushua, ó grande Hashem, ó grande Yeshua, através do Espírito Santo, através dos parentes do bem, nós, pelo poder da fé, aquele que crer em mim fará as obras que eu faço e fará maiores do que estas. Eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda sorte, toda tentativa do inimigo, do adversário. Nós não somente repreendemos, nós neutralizamos, nós destruímos, nós quebramos, nós desligamos toda a ação maldosa desse ente querido que está no mundo espiritual, que está com maldade, e liberamos amor, perdão, paz, socorro, resgate a essas almas. Mas paralisamos, findamos e destruímos essa influência, essa passagem de doenças em nossa família, em nossos parentes, bem como dos amigos, dos inquilinos, dos vizinhos,
vizinhos. E que o mal cesse agora, que essa doença desapareça agora e comece a se manifestar o sintoma do vômito, do mal-estar, porque o tumor está sendo desintegrado agora. Essa doença maligna, letal, perversa, que causa dor, fraqueza e imunidade baixa. Sejam todos curados agora, em casa. Sejam alcançados pela luz quem está do outro lado da vida. Sejam resgatados. Suas ações malignas sejam paralisadas. E assim nós terminamos essa prece, essa oração do dia de hoje, pedindo a sua graça, a sua paz sobre o Brasil, sobre as pessoas que moram nas comunidades, que sofrem violências e assaltos, que diminua o número do suicídio a zero, que diminua o número dos homicídios, dos assassinatos, que possamos viver numa sociedade em paz, que não haja mais homicídios nesse mundo. Também rogamos a vossa paz para o pessoal da Palestina, nossos irmãos muçulmanos, nossos irmãos palestinos, nossos irmãos judeus, que haja paz no mundo. É o que eu vos peço nesse momento. Em o nome do Senhor Yeshua, em o nome de Hashem e de toda a corte celestial ao nosso favor. Que assim seja. Amém. Receba a graça de Deus e conto com você, tá bom? Já mais uma pessoa se inscreveu no meu canal do YouTube, já fiquei contente. Eu tinha 660, agora tenho 661 e assim vamos subindo. Compartilhe lá o meu canal, compartilhe essa live, tá bom? Se você acha que ela foi interessante, que ela teve conteúdo, que fez bem para você, compartilhe. Muito obrigado, até amanhã. E agora eu vou descansar um pouco para poder sair para trabalhar às 19 horas. Deus te abençoe, eu te amo e juntos somos mais fortes. Um abraço a todos, shalom e até a próxima.